Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rosiane Chaves, estou aqui do Portugal Life e vamos falar mais assuntos sobre imigrantes, como sou imigrante, como eu me tornei uma imigrante, por que eu me tornei, né? Qual é essa escolha? E eu vou falar aqui para vocês 5 coisas que eu sacrifiquei na minha vida para me tornar um imigrante. Se você não é inscrito no canal, antes de você assistir essas 5 coisas, vai lá, se inscreve, porque assim eu consigo ter um alcance maior, trazer muito mais conteúdos aqui para vocês. E uma coisa muito importante, eu queria muito que você deixasse aqui um pouquinho da sua história também, se você também teve que abrir mão, o que você teve que abrir mão e se tornar um imigrante. Deixa aqui nos comentários. E deixe seu like no final do vídeo se você gostar do nosso conteúdo. Deixa aquele like que eu sei que você pode, para nos ajudar. E assim a gente pode trazer muito mais conteúdos aqui para vocês. A primeira coisa que eu tive que abrir mão para eu poder ser um imigrante foi a minha família, os meus amigos, o meu ambiente. É sério que esse cara vai ficar com essa máquina? E do meu ambiente, né, o meu lar. Porque eu saí de casa, eu tinha 24 anos, né? Quem sabe, quem me segue aqui no canal, eu também vou deixar aqui na playlist para vocês contando a minha história. Eu tive que abrir mão de estar perto da minha família, né? Eu tive que abrir mão dos cuidados da minha mãe, apesar de ter 24 anos, mas eu sempre fui muito bem cuidada por ela, né? Como assim, eu acho que todos aqui, né, que estão assistindo também têm esse carinho em casa. Mas eu tive que ser muito forte e abrir mão disso tudo que eu sabia. Eu não sabia, aliás, eu não sabia quanto tempo eu ia voltar a vê-la, né? E os meus amigos também, né? Aquela altura eu tinha uma vasta, assim, eu tinha muitos amigos. A gente cria essas amizades da escola e a gente vai seguindo com esses amigos. Então, como eu estava com 24 anos, estava nessa altura, né? Foi muito complicado para mim nisso, mas tem uma passagem na Bíblia que fala de Abraão, que ele teve que pegar as coisas dele, né, para ele ser bem sucedido, vamos se dizer assim, para ele ser bem sucedido, ele teve que largar tudo, largar a família e seguir o caminho dele para que ele fosse abençoado. Mais ou menos assim, falando de um jeito que todo mundo possa entender, mas depois aqui na descrição eu vou colocar para vocês qual é a passagem para vocês lerem, para poder saber corretamente como é que tá lá escrito, ok? E então, gente, e isso para mim na altura custou bastante, mas eu tive que abrir mão. Se eu queria imigrar, se eu queria mudar de vida, se eu queria transformar a minha vida, não é? Eu tive que abrir mão de tudo isso para um bem maior, pensando no meu futuro, pensando que aqui nessa nova jornada eu iria de certeza, né? Com certeza eu iria encontrar ali novas pessoas, eu ia fazer novas amizades e a minha família, naquele momento, né? Que eu, no meu caso, eu vim com meu marido, a gente ia criar a nossa família, a gente, assim como nós criamos, nós temos agora os nossos 2 filhos, a gente ia criar. Então tudo isso eu tive que centralizar bem na minha cabeça para eu poder ver que eu teria mesmo que abrir mão, não conseguiria ser imigrante e estar ao lado da minha família o tempo todo. A segunda coisa que eu tive que abrir mão, né, assim que eu pisei aqui no país, eu tomei ciência disso, que eu teria que abrir mão do meu sono. Gente, eu sempre fui muito dorminhoca, sempre adorei dormir muito, né? Então, eu tive que abrir mão disso porque naquela altura, quando a gente chegou aqui em 2004, eu e meu marido, a gente trabalhava para poder ter aquele nosso, quem não assistiu o último vídeo, eu vou deixar aqui para vocês também no card, falando como a gente conseguiu o nosso primeiro milhão aqui no país, né? Nosso primeiro investimento. Então, mas para isso a gente teve que abrir mão de sono, né? Às vezes eu trabalhava aqui de 7h30 da manhã às 11 da noite direto, assim, só parava meio-dia para poder comer, de meio-dia a meio-dia e meio. Depois eu parava de 4 a 4h30 para lanchar e depois eu parava às 9 até 9h15 para poder fazer outro lanche. Aí eu fazia o jantar, né? A gente jantava. Mas a gente só tinha essa interrupção. Ah, mas isso é muito tempo. Eu tive uma pessoa que comentou aqui que ela não ia trabalhar mais que 8 horas porque o que ela trabalhava ela dava para o governo, né, gente? Imposto no mundo inteiro você tem que pagar. Dai a César o que é de César, né?
e dai a Deus o que é de Deus. Então, tipo, você querendo ou não, você trabalhando muito ou pouco, você vai ter que pagar imposto de todo jeito. Aí é a sua escolha de querer mudar isso, né? De você querer ser uma pessoa melhor, de você querer abrir mão de muitas coisas para um futuro diferente, né? Porque às vezes é muito fácil a pessoa falar assim: ah, eu vou imigrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas ela não é capaz, né? De abrir mão de 2 horinhas a menos de sono para poder pegar um trabalho extra, né? Ela não é capaz de um final de semana, também já ouvi muita gente falando assim: ah, mas eu não vou ter vida social quando eu chegar aí. Gente, é, é, é uma renúncia o tempo todo para você se tornar, vir para um lugar onde não é seu, vir para uma cultura onde não é sua. É 24 horas renunciando tudo aquilo que você viveu até ali, né? Então você tem que abrir mão de muitas coisas para você conseguir ter êxito nisso. Senão vai te acontecer como está acontecendo com muitos, né? A pessoa tem que ir embora por às vezes não conseguir, e a pessoa às vezes ela começa a falar e começa a pôr culpa aonde não existe, sendo que a culpa é completamente nossa, porque a gente tem que se sacrificar para poder fazer essa mudança. E a terceira coisa que eu tive que abrir mão foi o meu tempo. Por que o meu tempo? Ligado com o sono, né? Todo mundo, gente, todo mundo tem 24 horas no seu dia. Aquela pessoa mais rica do mundo, Steve Jobs, você, qualquer um, né? Tem as mesmas 24 horas. Só que cada um sabe daquilo que está se doando, né? Então, quer dizer, você que fica reclamando de que, ah, mas eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo para isso, você tem que valorizar o seu tempo na medida que você quer ter resultados no seu futuro, né? Tipo, você pode trabalhar mais, né? Porque eu falo trabalhar, gente? Porque para você conseguir mudar de vida, né? Infelizmente, você não tem outra forma do que você ter sucesso, você trabalhar, apesar de que pessoas pensam assim: ah, se eu tiver dinheiro, eu vou conseguir ser feliz. Se eu tiver dinheiro, eu vou ter mais tempo. Se eu tiver dinheiro, mas para você conseguir o dinheiro, o que que você tem que doar? O que que você tem que perder? O seu tempo. Né? Ninguém consegue dinheiro, já vi muitas pessoas aí reclamando que não tem dinheiro, que não sei o quê, mas está na praia tomando cerveja. Aí ou a pessoa está num shopping passeando, ah, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, lógico, ela está gastando o tempo dela com coisas erradas, né? Ela tinha que estar gastando o tempo dela para ela ter o dinheiro que ela tanto quer, ela tem que gastar o tempo dela com coisas que vão trazer isso para ela, né? Que vão te edificar, né? Às vezes não é só o dinheiro, às vezes também é a aprendizagem, né? Porque nós temos 4 ativos, todos nós. Nós temos o tempo, o talento, o corpo e o tesouro. O tempo, gente, cada um gasta com aquilo que acha melhor, né? Então, eu tive que abrir mão de muito tempo para eu conseguir ter alguns resultados. Eu poderia estar melhor se eu tivesse me empenhado, se eu soubesse disso há 10, 15 anos atrás, né? Mas depois o seu talento, são as suas habilidades. O que você sabe fazer, né? O que você consegue fazer com suas habilidades sem ficar reclamando. Ah, isso eu não faço, aquilo também eu não faço. Ah, isso eu não sei fazer. Porque assim, saber fazer e querer fazer são 2 coisas diferentes, né? Você pode não saber, mas se você quiser, você aprende, né? E o seu corpo é o seu templo, né? O seu templo é onde você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar do seu espírito, cuidar da sua alma, né, gente? Então, assim, todos nós temos a mesma coisa, só que uns sabem usar e outros não sabem. Então, quer dizer, se você abrir mão do tempo que você gasta, né? Às vezes assistindo um filme, 2, 3, 4 horas, já vi gente que assiste filme o dia inteiro, para poder fazer alguma coisa que vai te acrescentar na sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir ser um imigrante bem sucedido, né? Na hora que vir crise, na hora que vir as coisas, você não vai nem ter tempo para poder desistir, nem ter tempo para poder pensar em voltar para trás, né? Se é a escolha que você fez e é o que eu abri mão, é o que
tem me sustentado também, né? É uma das coisas que tem me sustentado também. E nós temos o nosso tesouro. O que que é ser o nosso tesouro? O nosso tesouro é tudo aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente já adquiriu e a gente tem que saber cuidar, porque às vezes a gente não sabe cuidar, né? Então, por que que eu tô explicando isso tudo aqui para vocês? Porque eu preciso explicar como eu abri mão muitas vezes de tempo para poder ter aquilo tudo que a gente tem, né? Que a gente consegue ter, que é tá aqui no país, ainda, porque muitas pessoas falam, ai, mas por que você está incentivando as pessoas aí? Não, não estou incentivando. A pessoa que ela já caiu aqui nesse vídeo é porque ela procurou, porque o mecanismo do YouTube, ele é muito inteligente, né? Então, se você entrar lá e falar assim, ah, quero ver nada, ele não vai te mostrar nada. Então, se você colocar lá, quero ir para Portugal, ou quero morar em Portugal, ou quero ser imigrante, como sou imigrante, é aí que vai aparecer esse vídeo. Tá entendendo? Então, tipo assim, então eu não tô incentivando, mas eu tô te orientando a você a fazer as melhores escolhas. Eu ouvi essa frase que o altar do sucesso exige que você sacrifique essas coisas, né? Então, quer dizer, para você ter sucesso na sua mudança do Brasil para cá, para você ter sucesso no que você veio buscar aqui, no que você veio fazer, né? As pessoas, eu falo, as pessoas também que têm sucesso, são aquelas que planejam a sua viagem desde o dia que sai do Brasil até tipo 5 anos. Olha, quando eu estiver lá com 5 anos, eu vou estar dessa forma. Essas pessoas, elas têm sucesso e se elas saberem sacrificar as coisas certas para elas alcançarem isso, elas vão ter. E a quarta coisa que eu tive que sacrificar às vezes, né, foi o meu equilíbrio. Apesar de que muitas pessoas falam, meu marido, por exemplo, fala que eu não tenho equilíbrio nenhum, ainda mais tratando de gerir aqui as coisas aqui dentro de casa, a gente como mãe, como esposa, a gente sempre perde o equilíbrio, né? Isso daí é outro assunto. Às vezes, nós temos que sacrificar um pouco o nosso equilíbrio para a gente conseguir ter equilíbrio de uma etapa para frente, né? Como é assim sacrificar o meu equilíbrio? É questão, entra aí o sono, né? Você tem que dormir aquela tal hora para você, seu corpo descansar. Aí você tem que perder um pouco aquele equilíbrio para você conseguir durante um tempo, não é sempre, eu vou ficar assim anos e anos, não. Você vai criar metas, né? Você vai fazer durante esse tempo, eu vou perder um pouco o equilíbrio do meu sono. Não, nunca deixando de dormir pelo menos 5 horas, né? Porque o corpo da gente precisa descansar. Eu falo 5 horas porque é muitas vezes o que eu fiz, né? Mas foi isso muito tempo durante ano consecutivo? Não. Eu fazia, tipo, eu vou ficar 2 meses com esse tempo, depois eu vou voltar a dormir minhas 8 horas, depois daí mais um mês eu vou fazer esse sacrifício novamente. Então, quer dizer, às vezes a gente perde o equilíbrio para poder conseguir um equilíbrio muito mais estável lá na frente, né? E não significa que você vai perder o equilíbrio e vai ficar maluco, vai ficar doido. Mas eu, para poder conseguir me tornar um imigrante, eu tive que abrir mão também um pouco do meu equilíbrio, né? Eu desequilibrei algumas coisas vamos dizer, com muita sabedoria, né? Com muita sabedoria para que eu conseguisse ter sucesso em algumas outras coisas, né? Porque também depois veio os meus filhos, né? Então, imagina, se eu tivesse só curtido até então e depois viesse os filhos, eu teria que fazer isso quando estava com os meus filhos, né? Então, isso já foge do que você pode sacrificar, né? Para poder se tornar um imigrante. Gente, e a quinta coisa é que eu tive que sacrificar para poder fazer tudo isso, né? O tema aqui do vídeo é 5 coisas que eu tive que sacrificar para me tornar um imigrante. Nada mais é do que o próprio sacrifício. O sacrifício de quê, Rose? Gente, o sacrifício de você abrir mão de tudo que você tem na sua vida, né? Você vai abrir mão dos seus bens, né, que você tem no Brasil, você vai abrir mão de tudo, né? Tem muitas famílias que vêm para cá, ela tem que reduzir a sua vida toda numa mala de 23 quilos, né?
Então, esse é o sacrifício que muitas vezes você, para se tornar um imigrante, para ser um imigrante, você tem que fazer para poder ter sucesso nisso tudo, né? E, infelizmente, você tem que fazer isso de coração aberto, porque se você fizer isso com aquele pensamento, não, eu não quero, isso eu não vou fazer. Eu converso aqui com muitas pessoas. E tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho um carro, mas eu não vou vender. O que é que você vai fazer com um carro? Você morando em outro país, ficando em outro país, o que um carro vai fazer parado na garagem de não sei quem que você vai deixar estragando? Que a pessoa vai continuar usando. Então você está perdendo, é um lucro perdido, né? É uma coisa que você poderia estar usando aqui para você em prol, né, do seu crescimento, a seu favor, você vai estar lá. Mas tem muitas pessoas que não querem esse sacrifício, não querem fazer sacrifícios, né? Eu tive que vender tudo que eu tinha, vendi meu salão, vendi roupas, doei roupas, vendi o nosso carro, a gente tinha carro. Eu tinha um enxoval que eu fazia desde os 12 anos, eu fazia um enxoval para quando eu casasse, daquela história de toda menininha que quer casar, que eu era muito romântica, porque agora hoje em dia eu já mudei muito. Eu era muito romântica, então eu sempre fiz assim, tipo, tinha um armário na casa da minha mãe, que é muito grande, um armário só de enxoval, vendi tudo. Não tem como você vir para um outro lugar com o pensamento ligado no Brasil, nos seus bens do Brasil. Aqui você tem que ter ciência de que você vai começar do absoluto zero, né? Você vai começar do absoluto zero. Então, você tem que sacrificar a sua vida familiar, os seus bens que você tem lá no Brasil, porque eu conheço muitas pessoas aqui, eu conheço aqui um casal que veio de África do Sul, que eles mandou vir tudo de lá, mas eles é um outro tipo de imigrante, né? O imigrante que já vem com uma bagagem já toda formada, né? E aqui a gente está explicando aquilo para pessoas que vão ter que sair do absoluto zero, né? Assim como eu fiz, né? Assim como muitos têm que fazer. Então você tem que sacrificar todas essas coisas, né? Sacrificar o seu tempo, sacrificar o seu sono, sacrificar os seus bens, sacrificar o estar com a sua família. Não é sacrificar a sua família, mas o estar com a sua família, né? Estar ali ao lado dela. Para que você consiga realmente ter êxito naquilo que você veio buscar. Igual eu disse para vocês a história de Abraão, né? Ele teve que largar toda a casa dele para ele construir uma nova nação, uma nova história. Ele teve que largar toda a história dele, toda a casa dele, para ele construir uma nova história, né? Então é basicamente isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que largar tudo aquilo, essas 5 coisas que eu te falei aqui e mais alguma coisa que você achar necessário para poder se tornar um imigrante e ter muito sucesso nessa sua jornada. Eu espero ter te ajudado com mais esse conteúdo. E se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e deixa aquele seu like, que eu sei que você consegue. Vá lá, não pare o vídeo, pode acabar de assistir, depois que acabar, deixe o seu like, ok? E beijo no seu coração e até o próximo vídeo.